Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar a todos vocês por esse encontro, agradecer a presença de vocês todos, agradecer especialmente ao Osmar por estar mais uma vez aqui conosco. É um prazer e, nesses momentos difíceis, também uma alegria ver pessoas interessadas em falar um pouco sobre essa questão do visual numa vida contemporânea, uma vida que mudou tanto, né? De um ano para cá, nós temos uma outra história nas nossas vidas, nem sempre histórias muito felizes, às vezes com alguns intermeios aí de dificuldades, mas nós achamos importante continuar pensando na arte, pensando na cultura, pensando nas nossas formas de viver. E uma das questões que nos tem acompanhado e, de uma forma atravessada, nossas reflexões aqui na galeria, é a questão dessa educação visual, dessa formação visual. Então, eu agradeço novamente a todos. Eu queria introduzir rapidamente, para a gente não perder o tempo com a possibilidade de perder qualquer momento com o Osmar. Esse projeto ele é parte de um incentivo que nós recebemos pela Lei Emergencial da Cultura, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza, e nós temos agora a oportunidade de oferecer essas duas palestras, a primeira com Osmar Gonçalves, sobre a imagem fotográfica e o letramento visual na contemporaneidade, e amanhã nós vamos ter uma palestra também sobre sensibilização do olhar e a fotografia com celulares, com Gentil Barreira. Eu queria introduzir rapidamente o Osmar para vocês. Eu sou Patrícia Veloso, sou gestora da Imagem Brasil Galeria, e quem está nos acompanhando também, que é colaborador da galeria, que tem estado sempre aqui com vocês, possivelmente alguns já o conhecem, é o Guilherme. E o Guilherme é um colaborador muito especial para nós. Agradeço demais o Guilherme, a toda a nossa equipe, pelo empenho. Nós estamos em home office há 1 ano, mas não desistimos, estamos aqui sempre oferecendo alguma coisa para compartilhar com vocês. Então, Osmar, além de ser um parceiro querido da galeria, tive a oportunidade de ser aluna dele no mestrado que eu fiz há uns 5 anos atrás, mais um pouco. E o Osmar, ele é doutor em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa sanduíche na Bauhaus, é pós-doutor em cinema e arte contemporânea pela Sorbonne, com apoio da CAPES, é pesquisador e fotógrafo e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, concentrando-se principalmente nas áreas de fotografia, teoria da imagem e estética do audiovisual. É diretor científico da Compós, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, nacionalmente, e é líder do IMAGO, um laboratório de estudos de estética e imagem. Organizou vários livros, tem prêmios com fotografia e tem participação em livros de fotografia e também com desenvolvimento de trabalhos teóricos e publicados. Então, quero deixar vocês aí com essa fala do Osmar. Espero que aproveitem bastante e agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, Eu me sinto em casa na Imagem Brasil, A gente já trabalha junto há tanto tempo e é sempre um momento alegre, Faz 1 ano já que a gente vive assim isolado
Então, essas oportunidades de estar junto, mesmo que de modo remoto, né, é sempre uma alegria também. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E acho que eu já vou começar, né, Patrícia, porque o tempo é curto. E hoje a proposta, né, dessa fala era voltar um pouco para professores e estudantes, né? A ideia de falar sobre letramento visual e fotografia, mas com foco nesse público em específico. E aí eu achei que seria uma boa ideia começar por falar um pouco da Bauhaus, né? Como você disse aí, eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado lá, e em 2019 se completou 100 anos da fundação da Bauhaus. E a Bauhaus, né, que surge como essa escola de arte e arquitetura na Alemanha, na República de Weimar, ela é a primeira escola a colocar a fotografia como um departamento, né, e como um ensino obrigatório. E o curioso, e é por isso que eu pensei em falar da Bauhaus, né, é que não se tratava tanto de ensinar a dimensão técnica da fotografia, no sentido de entender como formar fotógrafos, né? Eles ensinavam a fotografia, sobretudo, como uma ferramenta de pedagogia do olhar. Então, a fotografia entrava como uma disciplina vinculada a outras, como pintura, desenho, design, a própria arquitetura, né? E ela era concebida como, de novo, né, um experimento que nos ajudava a enxergar melhor o mundo, né? Então eu achei que, como se tratava de uma fala, né, de uma contribuição voltada para professores, que seria legal retomar um pouco do princípio de como foi pensado o ensino da fotografia na Bauhaus, e não só isso. É nesse contexto dos anos 20, 30, sobretudo na Alemanha, que surge esse termo, a alfabetização do olhar. Tão importante para a gente hoje, né? Tão fundamental, é nos anos 20 do século passado que se começa a discutir o que é isso, né? E aí eu já vou compartilhar o PowerPoint com vocês, mas tem uma frase muito famosa do Laszlo Moholy-Nagy. Ele era um fotógrafo, artista gráfico, né? Muito conhecido, vanguardista dos anos 20, e ele foi diretor da Bauhaus. Ele é o responsável, aliás, por transformar a fotografia numa disciplina obrigatória numa escola de artes, a primeira do mundo, né? Ele vai dizer, essa é a frase, né, que depois fica muito célebre, que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe escrever, mas aquele que não sabe fotografar, né? Isso ele escreve, gente, 100 anos atrás, né? Então é um pouco a partir disso que eu queria começar a minha fala. Eu vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Não sei se a gente vai ter tempo, né, de falar sobre tudo que eu preparei, porque o tempo é curto, e eu queria deixar pelo menos uns 10 a 15 minutos no final para que a gente possa conversar um pouco, né, para as questões. Mas, enfim, pelo menos eu acho que vão ficar aí algumas ideias, algumas sementes, né? Osmar, a gente podia combinar com a turma que as dúvidas elas sejam deixadas no chat durante a aula, que aí a gente consegue no final separar algumas questões e conversar um pouco, pode ser? Claro, perfeito. Perfeito, combinado. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí, pessoal? A tela, tá tudo certo? Estamos sim. Estão me ouvindo bem também, né? Também. Ótimo. Então, como eu disse, né, a Bauhaus ela é fundada em 1919 e ela vai se tornar uma escola de arte referência, tanto assim que ela se confunde um pouco com o movimento artístico, né?
a gente entende a Bauhaus quase como um movimento das vanguardas históricas, assim como a gente fala do construtivismo, do futurismo, do surrealismo, se fala também da Bauhaus como se fosse um movimento. E, no entanto, ela era uma escola, né? Uma escola de arte e arquitetura muito revolucionária, fundada em Weimar em 1919, ou seja, pós Primeira Guerra Mundial. E o nome Bauhaus, em alemão, significa casa de construção, né? E o nome eu acho muito interessante, porque se trata de reconstruir o mundo, né? Se trata de uma refundação, de reconstruir o mundo que está em pedaços devido à Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente está falando de uma Alemanha que está em depressão financeira, econômica, mas também em depressão moral, né? Ela perdeu a guerra, ela está em frangalhos, em pedaços, não é? E aí você tem essa ideia de uma escola que vai refundar uma ideia de Alemanha, né? Que vai refundar também uma ideia do que é o ensino e do que é a arte, essa casa de construção. Uma coisa curiosa é que essa escola ela vai ter como professores artistas, né? Então, só para citar alguns dos mais famosos, né? A gente tem o Vassily Kandinsky, pintor russo, né? É preciso lembrar que a Alemanha e desse período ela tem ela é próxima da Rússia, né? E tem muitos atravessamentos entre artistas russos, movimentos artísticos, né, que vêm da Rússia, como o construtivismo. E essa escola, ela vai, a Bauhaus, no caso, né, ela vai se abrir para esses movimentos, para toda a discussão política que acontece, né, o comunismo, a Revolução Comunista, e vai convidar artistas como Vassily Kandinsky, que é um pintor abstrato, né, vai dar aula na Bauhaus durante muito tempo, também o Paul Klee, não é? E muitos outros também, né? O próprio Laszlo Moholy-Nagy, que eu citei aqui, né? Que é fotógrafo e também artista gráfico, Mayes van der Rohe, que é um arquiteto. Então, ela é uma escola na qual os professores são grandes artistas da sua geração. Mas não é só isso que torna a Bauhaus diferente, né? Ela também vai romper essa ideia de uma distinção entre as belas artes e as artes populares, né? Para a escola não havia diferença, por exemplo, entre pintura e fotografia. E é por isso que a fotografia vai ser um ensino obrigatório, porque se entendia que a gente pode trabalhar com imagem independente do seu suporte, que não há uma diferença entre a chamada alta cultura e a cultura popular, ou entre as belas artes e as artes populares, não é? Tanto é assim que tinham aulas, por exemplo, de artesanato, de colagem, de fotografia, como eu já falei aqui, né? Ao lado de escultura, pintura, desenho, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar é que a Bauhaus, essa casa de construção, ela vai romper com uma ideia de história da arte elitista, né? É preciso lembrar que em 1920 a fotografia não era muito bem aceita, né, no campo das artes. Ela estava lutando para ser compreendida, né, como sendo digna de estar lado a lado com a pintura, por exemplo, né? E a Bauhaus já é um pouco revolucionária nesse sentido, né? De romper com essa distinção entre alta cultura e baixa cultura. Mas tem um outro aspecto também que eu acho que é interessante destacar, é que a Bauhaus ela não trabalhava com uma ideia de romântica, né? Uma visão romântica do artista. Qual que é essa visão romântica, né? De que o artista ele é alguém, uma espécie de gênio muito sensível, altamente inspirado, que a partir de uma inspiração divina é capaz de produzir obras sublimes, maravilhosas, né? A Bauhaus ela substitui essa ideia de um gênio romântico
pela ideia de um artista construtor. Isso é muito importante, tá? E é óbvio, né? Olha o próprio nome da escola, Casa de Construção, né? Então, o artista ele já não é pensado como alguém, digamos, tocado por por fatores externos, por uma inspiração divina. O artista passa a ser compreendido como um construtor ou como um engenheiro também, né? Essa metáfora do engenheiro, alguém que trabalha a partir de desenhos, de montagens, que planeja, que propõe, né? É muito cara a Bauhaus, né? Essa ideia de um artista engenheiro. E, finalmente, o terceiro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui, que é muito importante para compreender a escola, né? É essa ideia de que o ensino da arte, e, obviamente, o ensino da fotografia, ele deve partir de uma ideia de experiência. Ou seja, toda aula ela envolvia sempre alguma dimensão prática e alguma dimensão experimental, né? A ideia também de que o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele acontece de forma mais interessante quando ele tem uma dimensão lúdica, exploratória, ou seja, quando eu estou experimentando, quando eu brinco, quando eu jogo com aquilo com o qual eu trabalho, né? Então, eu queria que vocês frisassem isso, porque isso vai retornar depois em autores contemporâneos, né, da teoria da imagem, como o Didi Uberman, por exemplo, vou falar um pouco dele aqui, o próprio Wilhelm Flusser, né, que é um pensador tcheco, mas que vai fugir do nazismo para o Brasil nos anos 40 e vai viver aqui durante 30 anos, e é um grande filósofo da fotografia e da imagem técnica, né? A ideia do lúdico, do homo ludens, né, aquele que joga, é fundamental para o Flusser, assim como para o Didi Uberman. Eles vão dizer que a gente aprende melhor quando a gente brinca, né? Quando a gente joga, quando a gente experimenta. E essa dimensão da experiência, ela é um conceito muito forte na filosofia alemã, né? A experiência vem de Erfahrung, né? Fahrung tem a ver com viagem. Então, a experiência ela está necessariamente vinculada à ideia de deslocamento, de fazer uma viagem, de sair de si, de você ser atravessado, ser afetado por algo que acontece. Então, a experiência é aquilo que nos desestrutura, né? Tem a ver com experiência, tem a ver também com experimento, né? No sentido de que eu mexo com algo, eu mexo com algumas peças e algo acontece, né? Algo surge. Então, eles vão colocar que o aprendizado ele funciona melhor quando tem sempre alguma ideia de experimento, de deslocamento, quando eu parto do princípio de que eu devo explorar a imagem e explorar os dispositivos. Então, esse é um ponto que eu queria chegar, é que não há, para Bauhaus, não há aprendizado sem uma dimensão de jogo, não há aprendizado sem uma dimensão de experimento, sem uma dimensão exploratória. E isso é fundamental porque, para eles, a gente precisa jogar, a gente precisa experimentar, tanto com a imagem quanto com os dispositivos. Então, o que a gente vai ver na Bauhaus e nas obras que eles produzem é uma ideia muito clara de montagem e desmontagem, né? Vocês podem ver por esses quadros, né? Do Kandinsky e aqui do Paul Klee. A gente percebe que a ideia de desmontagem, montagem, de uma imagem que explora, que é plástica, né? Não se trata da imagem fixa, estabelecida. É algo, ao olhar para esse desenho, parece que eu sou capaz
de desmontar e desculpa, né, de desmontar e remontar, porque é isso que importa, né? Essa dimensão do jogo, da exploração, você entender que a nossa relação com a imagem, para que a gente compreenda a imagem, a gente tem que jogar com ela. E jogar é desmontar e remontar. É como um brinquedo, né? A criança, por exemplo, né, quando ela ganha um brinquedo, é muito comum que ela jogue no chão, desmonte, quebre, né? Porque nesse processo é como se ela quisesse entender a alma desse brinquedo. É como se ela quisesse entender como que ele se encaixa, como ele se constitui, como ele funciona. Então, a ideia do ensino, para Bauhaus, tinha uma dimensão muito prática e essa dimensão exploratória, né, de jogo, de montar e desmontar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem de fotogramas do Monroe-Linage, né? O Monroe-Linage, ele é o responsável por esse termo, né, fotograma. Hoje a gente fala de fotograma como sendo a tira da película, né, de uma filmagem cinematográfica em película, obviamente, mas o fotograma, o termo, é fundado pelo Monroe-Linage e ele descrevia a produção de imagens sem o uso de câmeras fotográficas. Ou seja, você produzir imagens apenas com o projetor e objetos fotossensíveis. Então, o que vocês estão vendo aí, esses fotogramas, né, são objetos translúcidos colocados em cima do papel, como o revólver, por exemplo, uma pena, né? Vários objetos. Então, você tem essa ideia do jogo, né? Como eu falei, não são imagens fixas, são imagens que já trazem essa ideia do montar e desmontar, uma ideia de exploração, né? Aqui mais alguns exemplos, né? Tá aí, ó, embaixo, né? Fotograma, Monroe-Linage. Vocês percebam novamente que tem uma relação também com o estudo de linhas e figuras geométricas, né? Você tem círculos, linhas. É preciso lembrar, como eu falei, que o ensino da fotografia ele não estava vinculado apenas a ensinar a aprender a fotografar, mas era usar a fotografia como uma pedagogia do olhar, como um instrumento que nos permite compreender melhor a visão e a percepção do mundo, né? Estudar a luz, estudar o espaço, estudar a composição, né? Então vocês têm aqui um jogo de meio geométrico, abstrato, né? E aí, para finalizar com os exemplos, mais algumas figuras, algumas montagens, né, do Monroe-Linage. Vocês percebam aí que é uma visualidade muito experimental, né? Essa é uma outra palavrinha que eu tenho frisado aqui, né? É a dimensão do jogo, da exploração, do que pode esse meio, né? Mas também a dimensão do experimento. Quando a gente fala de experimento, né? O que está vinculado à palavra experimento? É você testar. Você não sabe o que vai achar, né? Quando eu estou experimentando, eu estou mexendo com certas coisas para ver o que acontece, né? Eu não sei muito bem o que vai sair daí. E era um pouco isso que o Monroe-Linage defendia, né? Você ter uma perspectiva de descoberta. Trabalhar com a imagem é você sempre, e com a fotografia, é você sempre ver cada vez mais o que ela pode te oferecer. É você não se fixar apenas no que a gente entende como linguagem fotográfica clássica, né? A fotografia documental, ou o fotojornalismo, ou a fotografia de arte também. A ideia do Monroe-Linage era romper com qualquer categoria e você explorar ao máximo as potencialidades da linguagem fotográfica, colocando ela em diálogo com o desenho, com a gravura, né? E por aí vai. Bom, essa era a frase que eu mencionei aqui para vocês. Um elemento, né, que
que eu acho que é importante destacar aqui, é que nesses experimentos, nessa brincadeira, né, de montar e desmontar, tem algo tem algo fundamental para o processo de aprendizagem, né? Porque como eu falei, quando eu desmonto algo, eu estou procurando entender como ele funciona, como ele se encaixa, qual que é a alma por trás desse brinquedo, né? Tem algo no processo de desconstrução, de desmontagem, que está ligado fundamentalmente à curiosidade, a querer tentar entender o que se passa ali dentro, né? Isso é um ponto. O outro ponto dessa dimensão exploratória, lúdica, é acionar a imaginação, né? E esse é um outro conceito importante, que a imaginação, na Bauhaus e também para outros teóricos da imagem, ela não é essa faculdade da fantasia, né? A imaginação, ela não é aquilo que permite eu me desvincular necessariamente do real, ela não é uma faculdade escapista de simplesmente fabular, né? Criar histórias. A imaginação, ela é uma faculdade que permite a gente entender as relações secretas entre as coisas, que permite perceber analogias imperceptíveis entre as coisas, né? Então, essa dimensão exploratória, lúdica, por um lado, ela permite compreender como funciona, por outro, ela aciona a imaginação naquilo que a imaginação tem de perceber o imperceptível, de perceber relações que não são evidentes, que não são claras entre as coisas, tá? Acho importante destacar isso. E aí está a frase do Monroe-Nagy, né? Agora, um ponto importante é que quando ele fala, né, eu acho que nesse momento já está claro, quando ele fala que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe escrever, e sim aquele que não sabe fotografar, é óbvio que ele não está falando da dimensão técnica apenas, né, de ensinar a dominar o dispositivo. Ele está falando de entender qual que é a sintaxe da imagem, né? Como que a imagem produz sentido, como que a imagem se constitui, de que maneira ela nos afeta, né? Quais são as potências, as potencialidades afetivas, estéticas, políticas de uma imagem, como ela produz sentido no mundo e como ela nos afeta, né? É isso que está por trás dessa frase. Não é apenas aprender a apertar um botão, né? Como dizia o Silas, né? Apertar botão até um macaco aprende, né? O que está em jogo aqui é justamente essa ideia de uma pedagogia do olhar. É como aprender a ver, né? E inclusive o Monroe-Nagy fala isso. Ele vai dizer, né, num livro dos anos 20, que os iletrados do futuro serão aqueles incapazes de decifrar uma imagem. Então, veja, ele não está preocupado apenas com entender o mecanismo de produção da imagem. Um fotógrafo, ele só é verdadeiramente potente, né? Ele só consegue produzir obras potentes, interessantes, que perduram, se ele é capaz também de compreender o processo da imagem, a sintaxe da imagem, se ele é capaz de decifrar, né? E isso é quase que uma obsessão nos anos 20, tá? Não é só o Monroe-Nagy que vai falar da necessidade de uma pedagogia do olhar, né? O Bertolt Brecht, por exemplo, né? O dramaturgo, poeta, amigo do Walter Benjamin, né? Ele vai falar de uma alfabetização política do olhar, né? O Ernest Friedrich vai falar de uma pedagogia visual, o Junger vai falar de alfabetização pela imagem, porque é nos anos 20 e 30 do século passado que se tem essa percepção de que nós somos analfabetos visuais, que a gente não sabe ler as imagens, porque ler imagem demanda aprendizado. A imagem não é fácil de ler, né? E a gente é alfabetizado
no código verbal, né? A gente é alfabetizado para ler um texto, mas muito pouco para ler uma imagem, né? E, enfim, e essa é um pouco uma preocupação que surge nos anos 20. Isso não vai mudar dos anos 20 para cá, né, gente? Dos anos 20 do século passado. A gente sabe que a produção de imagem só aumentou de lá para cá, né? Então, esse termo, compulsão fotográfica, é um termo da Susan Sontag. Muitos dos autores que eu estou falando aqui, a gente vai desenvolver a partir da semana que vem, com mais tempo, né, com mais vagar, no curso sobre filosofia da fotografia, né? Eu falei aqui do Wilhelm Flusser, né? Falei do Walter Benjamin, estou falando agora da Susan Sontag. O curso da filosofia da fotografia, ele tenta aprofundar um pouco da compreensão, né, da teoria produzida por esses filósofos da imagem e da fotografia. E a Susan Sontag, ela vai falar, né, que nos anos 70, ou seja, 50 anos atrás, que a gente vive uma compulsão fotográfica, que nós somos image junks, né, viciados em imagem, uma verdadeira compulsão, que tudo tende para a fotografia, que toda experiência vai virar fotografia um dia. E isso a Sontag escreve nos anos 70. Mais recentemente, o Juan Foncuberta vai falar que nós já não somos mais Homo erectus ou Homo sapiens, né? Que nós somos homo fotográficos. Porque o que define a nossa vida hoje praticamente é o fato de que a gente fotografa compulsivamente, né? E aí, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe aqui alguns exemplos bem rápidos, né? Acho que aqui a imagem fala por ela mesma, né? Tá todo mundo na frente, né, de uma das pinturas mais célebres da história, e poucos estão, de fato, se dando tempo de observar a imagem, né? A maioria está preocupada em registrar o momento, essa ideia um pouco da fotografia como um certificado de que algo aconteceu, né? Eu vou passar rápido porque não vai dar para falar. Essa foto eu acho muito simbólica do momento que a gente vive hoje. Essa daqui é de 2015, né? Eu mesmo fotografei e era impossível chegar no quadro. Você tinha um mar de chineses na sua frente fotografando, né? Era realmente impossível chegar no quadro. O que você via era isso aí que vocês estão vendo, né? Um monte de gente fotografando à sua frente. Agora, essa imagem que é mais recente, que é da época que a Hillary Clinton tentou, né, ser candidata, ela já traz uma mudança, porque as pessoas não estão fotografando a Hillary em si, né? A Hillary Clinton, ela já não é o objeto da foto, ela é apenas o fundo, né? As pessoas estão se fotografando. A gente já está num outro regime de imagem, que é o regime do selfie, né? O Juan Foncuberta vai chamar isso de a dança sélfica, né? Que todos nós tiramos selfies hoje, né? Mas tem uma mudança radical aqui. Eu viro a câmera, né? Eu viro a câmera para mim. Eu me transformo no objeto central da imagem. A Hillary, ela é só o fundo. Eu quero me inscrever na história, né? E aí tem toda uma discussão em torno dessa questão, né? Mas, para finalizar os exemplos, eu gosto muito dessa obra do Eric Kessels, que é um designer, fotógrafo holandês, que se propôs, em 2010, fazer um seguinte experimento. Essa obra chama 24 Horas em Fotografia, como vocês estão vendo aí. Ele pegou uma rede social qualquer, na época era o Flickr, tá? E ele decidiu que, durante as 24 horas, ele ia imprimir todas as fotos postadas nessa rede social, em 2010, né? 11 anos atrás. Deu exatamente 1,5 milhão de fotos. Ele imprimiu em formato cartão postal, né? Ou seja, 10 por 15 centímetros. E o que a gente tem aí é exatamente a ideia de um oceano de imagens, né?
de um tsunami de imagens, ou, se preferir, quase que também num termo mais escatológico, né, uma diarreia de imagens, né, as imagens que jorram, que escorrem, e essa exposição, como vocês estão vendo aí, ela ocupou 3 andares de uma galeria na Holanda, né? E é óbvio que não é possível ver essas fotos, né? Elas têm uma dimensão mais física, né? E é disso que se trata, né? Que a gente vive num mundo hoje em que as imagens nos invadem o tempo todo, e o paradoxo é que a gente não tem tempo para ver essas imagens, né? Porque ver, de novo, demanda tempo, demanda saber ler uma imagem, demanda tempo, demanda um exercício de ver e rever, de desconstruir e reconstruir, de se deixar afetar. E só para vocês terem uma ideia, foi feito um cálculo, né? Se a gente dedicasse apenas 1 segundo para cada imagem que está aqui, a gente precisaria de 2 semanas sem dormir para vê-las. 1 segundo por imagem, 2 semanas, né? Então, a gente vive hoje, de fato, num momento muito crucial, porque a imagem, a gente, para usar um termo do Juan Foncuberta, né, quando ele diz que nós somos homofotográficos, ele vai dizer que a gente saiu do estágio da compulsão fotográfica, que a gente está hoje num outro nível, né? Que a gente vive na fotografia, a gente vive na imagem. E eu acho que é fácil perceber isso quando a gente fala das redes sociais, né? Quando você não tem um perfil, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, é como se você não existisse na prática, né? Sobretudo para quem trabalha com fotografia, né? Quase com imagem, quem é um designer, um artista, né? Então, a gente, de fato, vive na imagem. A imagem se tornou hoje uma habitação, um habitat, né? O Flusser vai dizer que a gente vive em função dessas imagens, tá certo? E que a gente vive uma relação mágica, né? Que a gente produz sem ler, sem ver essas imagens, sem compreendê-las. Que a gente vive numa relação mágica com essas imagens, né? Quase que um ritual. E aí a necessidade de saber ler, né? De saber compreender, para a gente fugir desse ritual, para a gente analisar essa magia da imagem técnica, né? E, no entanto, o que o Flusser vai dizer é que nós ainda somos analfabetos em relação às imagens técnicas, que a gente tem dificuldade de compreendê-las, né? E, bom, para avançar, então resta a questão, né? Como se colocar diante da imagem? Como ler o que nunca foi escrito, né? Qual que é o fundo dessa frase? Porque, de fato, a imagem, ela não é escrita, né? A imagem, ela tem uma outra sintaxe. Ela tem um modo de produzir conhecimento que é próprio, que é específico. Ela não funciona como um texto, né? Daí a frase, como ler, e esse ler deveria estar entre aspas, né? O que nunca foi escrito, né? Como se colocar diante dessas imagens, né? E uma coisa que todos esses filósofos da fotografia, teóricos da imagem vão colocar, é que o primeiro ponto é que a gente não deve ler a imagem como lemos um texto, né? Porque, afinal de contas, a imagem tem a sua singularidade, né? A imagem não produz sentido e ela não nos afeta da mesma maneira que um texto, né? Tem uma frase do Andy Warhol, né? O artista americano, que é muito reproduzida, né? Ele diz: eu nunca leio uma imagem, eu olho uma imagem, né? E daí essa ideia de uma pedagogia do olhar. A gente deve tentar interpretar as imagens a partir das suas especificidades, entendendo, né, que a imagem ela não é completamente codificada como um texto, né? Que na imagem tem sempre algo que nos escapa, tem sempre uma dimensão de indizível, né?
que a imagem potente ela nos afeta também na dimensão sensível, né? Para citar um outro pensador, um outro teórico da imagem que a gente vai trabalhar, né? Que a gente vai trabalhar no curso, é a ideia do puncton, do Roland Barthes, né? Essa ideia de que tem sempre algo na fotografia que me fere, tem sempre algo que me escapa, que eu não consigo compreender muito bem, né? Algo que convoca o intelecto, aliás, algo que convoca o corpo, mas que escapa ao intelecto, né? E por isso que depois do Roland Barthes, o Didier Huberman vai dizer que toda imagem é um nó de saber e de não saber, que tem sempre algo nela que nos espera, que nos diz alguma coisa, que representa, né? Mas tem sempre algo que nos escapa, algo que é da ordem do indizível, né? Que eu não consigo colocar em palavras, que eu não consigo muito bem traduzir. Exatamente isso que me atravessa, que me fere, né? Acho que todo mundo já experimentou um pouco isso, né? Quando você sai, por exemplo, de um filme maravilhoso e você não sabe muito bem, você ainda está processando aquilo, né? Você não consegue colocar em palavras. E aí, para colocar aqui alguns livros, né? Dessas figuras que têm nos ajudado a interpretar, a ler a imagem. Um deles é esse historiador da arte, né? Teórico da imagem, o Georges de Dilberman. E pelos títulos, eu acho que a gente já tem alguma noção, né? Diante da imagem. Ele raramente usa a palavra ler, porque ler remete à ideia de texto, né? A algo codificado. Ele prefere essa ideia, diante da imagem, né? E, ao mesmo tempo, diante do tempo. Ou esse outro livro, Que Vemos, o que Nos Olha, né? Eu acho que os títulos são bem simbólicos do que ele está propondo aqui. Quando ele diz o que vemos e o que nos olha, ele está dizendo que não é apenas, não somos nós apenas que olhamos para as imagens e a preenchemos de sentido. As imagens também têm vida, elas também têm uma história, elas são formadas por camadas de memória, de sentidos, e do seu universo, da sua história, ela nos olha, ela nos atravessa também, né? E outros, eu poderia citar vários, né? Mas, dado o tempo, o Willem Flusser, com 2 livros aqui fundamentais, né? Filosofia da Caixa Preta e O Universo das Imagens Técnicas. E aí, para ir encaminhando um pouco para o final, né? Que a gente tem pouco tempo aqui, eu queria destacar só 2 elementos fundamentais nesse processo de como ler as imagens, né? Primeiro, que é necessário uma alfabetização do olhar. É necessário treinar o olhar, né? E esse treinar o olhar, ele passa por quê, né? Ele passa, primeiro, por você formar o museu imaginário, você conseguir estabelecer relações entre múltiplas imagens. E aí tem um experimento, desculpem se eu estou falando rápido, mas eu quero ter tempo de passar aqui o que eu tinha preparado para vocês, né? Tem um experimento que já foi feito sobre medição dos movimentos do olho na leitura de imagens. Tem até uma professora aqui da UFC, né, que é a Elis Teixeira, que trabalha com isso na pós-graduação da Letras, se eu não estou enganado, né? É um estudo experimental, né? Ela tem um aparelho que mede os movimentos oculares na leitura de imagem. E o que esses experimentos mostram é que há uma diferença brutal entre camadas de leitura e de acesso, entre alguém que é apenas um leigo, que tem um interesse, um interesse mediano pelas imagens, e aqueles que, de fato, estudam a imagem ou são profissionais. Aqui, no caso, se trata de fotógrafos, né? Então, tem uma diferença muito grande entre
o número de movimentos que o olho faz. E esse número de movimentos está ligado a quantas relações você está estabelecendo ao ver uma imagem. Então, um fotógrafo profissional, por exemplo, como mostra aqui, ele vai estabelecer mais relações entre a questão da iluminação, entre textura, cores, composição, a relação dessa imagem com outras, né? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela trata um pouco dessa educação do olhar, né? De como é possível alfabetizar o olhar. E o outro elemento que eu mencionei, que é fundamental para isso, é obviamente essa ideia de um museu imaginário, né? De você poder formar um acervo, digamos, sempre imóvel, sempre aberto, que se transforma o tempo todo, de referências visuais. Esse termo museu imaginário, ele foi cunhado pelo André Malraux, né, que é um poeta, escritor, curador francês, que nos anos 50 cria essa ideia, né, de um museu de imagens, de um museu imaginário, né? E aí está um pouco, eu acho que essa imagem dele é muito rica, porque ilustra, né, como que ele trabalhava, cercado por imagens, cercado por referências, e como que essas associações, né, vão ajudando a compreender as imagens, né? Entender que a gente precisa estabelecer relações para compreender as imagens, estabelecer séries, né? Ver que as imagens elas não falam sozinhas, elas falam em relação, né? Uma imagem recente, ela relembra uma imagem passada, né? É isso o que o Norval Bartello, que é um professor lá da PUC de São Paulo, ele fala, né? Que eu acho magistral, que a força de uma imagem provém do seu lastro de referências a outras tantas imagens. Então, toda imagem forte, toda imagem potente, ela não está só no presente. Ela é uma multiplicidade de temporalidades, né? Ela estabelece nela mesma uma relação com múltiplas outras imagens. Daí a importância desse museu imaginário, daí a importância dessa alfabetização do olhar, né? E é isso um pouco que o Deleuze, né, esse filósofo francês, ele quer dizer quando ele escreve: uma imagem nunca está só no presente. Que toda imagem forte, ela é um campo de forças. Ela é como uma colcha, né, cheia de dobras, de temporalidades, de vozes do passado. E que para compreender essa imagem hoje, eu preciso estabelecer, reconstruir essas relações, escutar essas vozes que ainda estão presentes ali na imagem, né? Entender que a imagem ela não é um objeto dado, fácil de ler, né? Ela é um campo de forças, ela é um campo de tensões e conflitos formada por múltiplas camadas de tempo, múltiplas camadas de percepção, né? Múltiplas camadas de vozes, né? E que saber ler uma imagem é saber reconstituir um pouco essa linha temporal, as múltiplas relações. E é por isso que eu coloco aqui, né, que tem uma figura que nos ajuda a compreender esse gesto de ler a imagem, que é a figura do arqueólogo, esse que vai escavar o terreno para observar as camadas de objetos, né, de signos da história que estão ali, né, não visíveis, mas que estão ali. Se a gente cavar, a gente começa a perceber. O crítico ou teórico da imagem, ele deve agir como um arqueólogo, né? Ele deve escavar essa imagem, desmontá-la, né? Por isso que eu comecei pela Bauhaus, né? Essa ideia da atitude exploratória, experimental, tem a ver com isso, né? De você desmontar a imagem, escavar as múltiplas camadas que a compõem, né?
tentar observar as relações, os tempos de que ela é feita, porque, de novo, uma imagem potente nunca está só no presente, né? Ela é, como diz aqui o Norval, né, um lastro de múltiplas referências. E aí, para encerrando, para a gente dar tempo da conversa, né, eu tentar mostrar um pouco isso de um modo mais concreto, eu separei algumas fotografias bem importantes na história, né, como essa do Eugene Smith, né, que ele fotografa, tem uma ilha, né, no Japão, uma pequena ilha no Japão de pescadores, que na década de 70, vários começam a morrer ou sofrer com doenças, especialmente câncer, né? E muitos bebês nascem com deformações. E aí eles vão pesquisar isso e percebem que tem a ver com vazamento de mercúrio de uma indústria que se situava próximo da ilha. Esse ensaio do Eugene Smith trata exatamente disso, né? E essa é uma das fotos mais famosas, reproduzidas desse ensaio. E quando a gente olha para ela, fica evidente o lastro de proximidade, de vizinhança, né? de sobrevivência de formas com pinturas medievais que tratam desse momento, né? Da pós-crucificação de Cristo, né? Percebam que os gestos são muito semelhantes, né? E com isso eu não estou querendo enfatizar aqui que o fotógrafo produziu o mesmo enquadramento, mesma composição de um modo consciente, né? Normalmente esses processos eles são mais sintomáticos, inconscientes. Mas o fato é que para compreender e saber por que uma imagem dessa nos afeta tanto, né? Por que ela é tão simbólica, tão forte, é preciso sair da superfície, é preciso desmontar a imagem, escavá-la, né? Ver as múltiplas camadas, as múltiplas relações que ela estabelece com outras imagens na história da arte e também fora da história da arte, né? É um pouco disso que se trata, né? De você, quando o Flusser fala do homo ludens, jogar com a imagem é você se inquietar com a imagem, é você se inquietar, é você perfurar a superfície, é você recortar, produzir séries, estabelecer relações, é você trabalhar a imagem como um montador também, né? O montador, para que ele monte algo, primeiro ele desmonta, né? É disso que se trata. Ainda um outro exemplo, a foto da morte do Che Guevara, né? Uma outra das imagens do fotojornalismo, das mais reproduzidas na história. E quando a gente olha com cuidado, quando a gente olha com atenção, a gente percebe o lastro de relação com outras imagens na história, às vezes separadas por séculos, como a gente tem aqui o estudo de anatomia do Rembrandt, né? Rembrandt, pintor holandês, né, do século 17, 18, e vejam que há uma similaridade formal, né, muito evidente. Mas não se trata apenas de uma questão formalista, não se trata apenas de ver como que as linhas se aproximam. Tem a ver também com perceber uma história das sensações, né? Uma história também do patos, dos gestos, de como certas dores são frequentes na história da humanidade, são pungentes, né? Como a dor, por exemplo, de uma mãe que segura o corpo inerte do filho, né? Nos braços, ou como a dor da morte, aqueles que a observam, né? Ou, novamente, aqui, e aí eu já encerro para a gente abrir para as perguntas, né? Essa é uma fotografia da Guerra da Síria, tá?
que foi produzida em 2012. Desculpe, eu não me lembro agora o nome do fotógrafo. Mas quando a gente observa, né, essa mãe ela perdeu um filho na guerra, né? E aqui justamente é o momento em que ela descobre que o filho foi morto, né? Então, de novo, a gente percebe que a força dessa imagem, o fato dela nos atingir, né, e ser tão sintomática e ser tão potente, né, essa dimensão de indizível, de inexplicável, está vinculado a muitas outras imagens que perpassaram a história da arte, né? Com toda uma sobrevivência de formas, toda uma sobrevivência de gestos que perpassam aqui, né? Então, para encerrar, como se colocar diante da imagem, né? Como ler uma imagem? Eu diria que para ler uma imagem, e claro que eu estou falando tudo isso aqui num tempo recorde, né? A gente tem que, em primeiro lugar, se inquietar com a imagem, compreender que as imagens não são fáceis de ler, que elas não são inocentes, né? Elas não são imediatas. Ao contrário, as imagens elas nos mentem, elas são obscuras, elas nos enganam, né? A gente discute muito a questão do fake news hoje, né? Mas a gente se esquece que normalmente esse news vem sempre junto de uma imagem, né? E que no fundo são fake images, né? Então, frequentemente as imagens nos enganam, nos mentem ou são obscuras. Elas nunca são inocentes, né? Elas não são imediatas e elas não são fáceis de ler. É preciso, então, se inquietar diante da imagem. E esse se inquietar tem a ver com furar a superfície, explorar essa imagem, desmontá-la, produzir séries, tentar compreender como é que essa imagem se relaciona com outras, né? Com quais imagens elas se avizinham, né? Que vozes emudecidas ela traz no presente, né? Como que ela nos atinge hoje, né? Então, eu diria que para ler uma imagem, primeiro, a gente tem que adotar uma perspectiva exploratória, uma perspectiva inquieta, jogar, experimentar com essas imagens, né? Depois, adotar a postura do arqueólogo, saber que uma imagem ela nunca está só no presente, ela é um campo de forças heterogêneo, um campo de forças formado por múltiplas camadas temporais e de percepção, de visões de mundo em conflito. Então é necessário escavar essas camadas, né? E ir encontrando ali essas vozes. E, finalmente, a última postura, né, para fechar, é a postura do montador, né? Porque não é possível desmontar a imagem sem remontá-la, né? Todo leitor de imagem, todo crítico, filósofo da imagem, ele se assemelha, nesse sentido, do artista, né? Todo aquele que procura ler a imagem, ele não pode ler apenas no sentido intelectual, né, discursivo. Ele precisa se implicar com a imagem, mexer, tocar, desmontar, remontar, produzir séries, né? Então, aquele que lê a imagem, ele se aproxima nesse sentido do artista. Todos eles são montadores. Todos eles, para compreender a imagem, brincam com ela, montam e desmontam, né? Jogam. É como a criança, né? De novo, que para entender a alma do brinquedo, joga na parede, quebra, desmonta, vê se as peças se reencaixam, né? E é por isso que eu tentei, né, quis começar um pouco aqui pela Bauhaus, porque ela talvez tenha sido, né, essa ideia de uma escola de arte, né, e de leitura da imagem que tenha colocado como princípio essa ideia do jogo e essa ideia do prazer também, né?
saber que aprender jogando é sempre algo que envolve o prazer, né? Não é para ser o aprendizado, não é para ser algo pesado, né? Tanto é assim, e aí eu encerro realmente, que a palavra saber e a palavra sabor tem no fundo a mesma etimologia, a mesma raiz etimológica, né? Compreender, conhecer pode ser algo prazeroso também, né? E eu acho que isso se encontra nessa ideia do aprendizado como um jogo, aprendizado como brincadeira. Acho que é um pouco isso, gente. Eu ultrapassei 1 minuto aí e a gente pode abrir para conversa agora. Obrigado, Osmar. Tem 2 questões, já que a gente está um pouco adiantado no tempo, eu vou deixar 2 perguntas aqui do chat e aí a gente vai encerrando, certo? A primeira pergunta que eu queria te passar é a pergunta da Natália Rocha, que pergunta o seguinte: como é a perspectiva dessa pedagogia da imagem no contexto atual, com excesso de imagens, redes sociais, portfólios virtuais? Natália Rocha, né? Então, eu acho fundamental essa pergunta da Natália, porque hoje, exatamente porque a gente vive envolto nas imagens, né? Que o tempo todo a gente é acudido ou demandado pelas imagens, que se tornou, digamos, quase obrigatório essa perspectiva do letramento, né? Essa perspectiva do montar e desmontar. Tanto é assim, Natália, que a gente tem visto aí uma série de festivais de fotografia recentemente, né? Uma série de, felizmente, né? Nos últimos meses aí teve uma série de festivais de fotografia e boa parte deles tem como um curso fundamental essa ideia tanto da leitura de portfólio, né? Aqui na Imagem Brasil mesmo teve recentemente, né? Quanto não só da leitura de portfólio, mas da ideia de construção de narrativas visuais. Porque hoje, mais importante do que você produzir uma nova imagem, é você compreender como que elas produzem sentido, como que eu posso ressignificar, dar uma nova leitura para as imagens que já existem, né? A gente vive uma exaustão de imagens. Para usar o termo lá do Juan Foncubeta, né? A gente vive um tsunami, né? Uma diarreia de imagens. E, nesse sentido, o desafio é exatamente como abrir novos significados, né? Como abrir novos sentidos nas imagens que já existem, né? Isso é uma parte da resposta, né? A outra parte, eu acho que tem a ver com essa questão das fake news, né? Eu acho que todo jogo político hoje ele é um jogo da imagem, que não há nenhum partido, não há nenhuma vitória política que não passe por uma estratégia da imagem. A gente viu isso na eleição do Trump, né? E a gente viu isso aqui no Brasil também, né? O uso das redes sociais, o uso do Instagram, o uso das imagens. Então, se tornou assim uma necessidade vital saber ler as imagens, mais do que nunca, né? E talvez, para finalizar com essa sua pergunta, o que eu colocaria é que a gente, para ler a imagem, não adianta ter uma perspectiva apenas intelectual, discursiva. É preciso se implicar, é preciso mexer com a imagem mesmo, né? Daí a importância dessa metáfora da mesa de montagem, né? Para a gente compreender o que a imagem diz, a gente tem que colocar uma imagem em relação com outras. Isso é uma atitude muito frequente de fotógrafos, né? Quando você está pensando num ensaio ou num fotolivro, né? Ou num livro de fotografias, você pendura essas imagens na parede, você vê e revê vários dias, porque só com o tempo
que algumas relações aparecem. Só com o tempo que a gente começa a perceber as afinidades entre algumas imagens, que a gente consegue perceber as múltiplas camadas que compõem cada imagem. A gente não consegue fazer isso apenas num olhar rápido. Ler a imagem demanda tempo e ler a imagem demanda se implicar, né? Mexer com elas. E daí, né, essas duas figuras metafóricas que eu trouxe, né? O arqueólogo e o montador. O arqueólogo, normalmente, né, é um doutor, né, é um acadêmico, mas é alguém também da prática, né, que vai a campo, que entende do terreno, que passa dias ali escavando, né? A mesma coisa do montador, né? O montador é alguém da dimensão prática. Então, eu acho que é isso que a gente precisa para ler a imagem, né? É se implicar, é mexer, e isso, hoje, mais do que nunca, é vital, né? A Lilian Chivatz, eu acho que vocês conhecem, né? Ela tem um Instagram maravilhoso, todos os dias ela posta alguma coisa, né? Ela tem uma coluna também na revista Zoom, e o tempo todo ela frisa isso, né? As imagens não são inocentes, né? Elas servem a interesses políticos, às vezes interesses estéticos, poéticos, né? E para poder ler as imagens, é preciso se implicar, é preciso dar tempo, é preciso desconstruir, né? Caso contrário, a gente vai estar o tempo todo sendo levado por elas, sem compreender muito bem o porquê, né? Enfim, não sei se eu respondi aí tudo, né? Vou colocar outra pergunta, Guilherme. Colocar mais uma pergunta aqui da Aline. A Aline fala o seguinte: Osmar, com a popularização da fotografia através dos dispositivos móveis, tive contato com discussões a respeito da distinção entre os termos imagem e fotografia. Imagem seria tudo aquilo que é feito sem um propósito ou sem o intuito de construir uma ideia. As fotos feitas no dia a dia por pessoas comuns com seus celulares, enquanto fotografia seria a imagem pensada, criada e estudada. Pode compartilhar o que você acha dessa diferenciação, dessa busca pela diferenciação? Minha percepção é que se trata de uma forma de buscar valorizar a fotografia profissional como arte, como algo intelectual e proposital, e não só o ato de apertar o botão. Então, é a Aline, né? É a Isso. Aline. Aline, então, eu teria que ver, assim, porque às vezes, quando a gente vê uma frase fora de contexto, né, às vezes a gente não faz muito jus ao que a pessoa quis dizer. Mas, a princípio, eu não concordo com essa distinção, né? Eu acho que a gente vive num mundo hoje que é justamente o mundo da imagem, né? E não é à toa que eu quis trazer um pouco aqui para vocês essa essa dimensão da Bauhaus, né? Porque, como eu falei, ali a fotografia ela era ensinada conjuntamente com o desenho, com a escultura, com a pintura. Não havia, com o artesanato, né? Não havia distinção de valor e nem distinção de categoria, né? Uma imagem fotográfica não é mais ou menos interessante que uma escultura ou que uma pintura, né? A gente não mede o valor de uma imagem pelo seu suporte ou pela sua mídia, né? A gente compreende o valor de uma imagem por a sua capacidade de nos afetar e de nos mobilizar, né? Então, eu acho que todo exercício, né, de querer categorizar demais, ele é um pouco improdutivo, sobretudo no mundo de hoje, em que é o mundo do hibridismo, né? É o mundo do atravessamento das linguagens e das formas. Raramente, quando a gente se depara com uma fotografia, ela é uma fotografia pura, entre aspas, né?
ela é uma fotografia que dialoga com a performance, que dialoga com o teatro, com o desenho, com a colagem, com a montagem, né? A gente vive no mundo do atravessamento das linguagens, dos hibridismos, né? Então, toda a empreitada de querer categorizar e querer separar as áreas, eu compreendo como um pouco improdutivo no mundo de hoje, né? Mais do que querer colocar cada linguagem na sua caixinha, no seu quadrado, eu acho que o que importa é entender como é que essas imagens nos afetam, como é que elas produzem sentido. É claro que com isso a gente não vai jogar fora toda a teoria da fotografia, ou toda a teoria do teatro, ou da pintura, mas eu acho que é mais produtivo saber onde é que essas teorias se atravessam e se misturam, né? Porque a imagem contemporânea, ela é uma imagem híbrida, inquieta, transversal, e, portanto, ela pede um olhar também transversal, né? A gente já não está mais nesse mundo das ontologias, né? Esse mundo que separava cada linguagem na sua caixinha, não é? E, ao mesmo tempo, com isso, né, eu não quero abandonar o termo fotografia, tá certo? Eu acho que a fotografia também é um modo de pensar. A fotografia é uma casa, né? Ela é um espaço que já produziu história, que tem uma série de conceitos. Então, essa casa, ela nos permite estar no mundo de uma certa maneira, ela nos permite pensar. Então, eu não estou propondo abandonar, né, o termo fotografia, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é muito produtivo você querer definir hoje, isso, taxar, né, isso é fotografia, isso aqui não é, né? Eu acho que quanto maior for a casa da fotografia, mais interessante, mais rico para a gente. E, felizmente, hoje a fotografia ela é uma casa com uma varanda muito grande, né? Você tem aqui o encontro de múltiplas linguagens o tempo todo, né? Ela é uma linguagem muito aberta, muito versátil. E não é de hoje, né? Se voltar nos exemplos dos fotogramas do Laszlo Moholy-Nagy, você vai observar ali imagens que são feitas sem a câmera fotográfica, imagens fotográficas feitas com equipamentos incomuns, como raio-x, por exemplo, com diálogo com a pintura, com o desenho, né? Quer dizer, eu acho que esses atravessamentos eles sempre existiram e eles são ricos para a fotografia, né? Acho que é isso, né? Tivemos aí uma boa conversa de muitos atravessamentos. Como o Osmar falou, hoje a fotografia, e não só de hoje, estava aqui me lembrando do Man Ray também, né, que usava de uma forma muito experimental a fotografia e tantos outros, né, que nos antecedem e que hoje também fazem essa fotografia e essa produção de imagem de uma forma bastante híbrida. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa janela do pensar a imagem contemporânea. Eu sei que para professores tem muita coisa de informação e de talvez algumas novidades mesmo para quem está em sala de aula, para quem não tem uma formação em fotografia ou não é um produtor de imagens, mas um pouco para dar essa dimensão de que a fotografia, ou essa produção de imagens hoje, é uma grande janela de leituras e de possibilidades, né? Então, e que, como o Osmar falou, ela está sempre atravessada por outras histórias que a antecederam, ela nunca tem uma construção
do presente especificamente, né? Tem muitas relações com toda uma bagagem cultural que nós vamos construindo a partir de um mundo que já não tem tão pouco tempo, né? Então, tudo isso está representado no que se produz. Mas, Osmar, muito obrigada por essa oportunidade de a gente ter esse fim de tarde aqui conversando sobre esse tema. Obrigada a vocês todos. O Osmar vai estar com a gente num curso que começa na próxima semana. Quem tiver interesse, entra no site da Imagem Brasil, é www.imagembrasilgaleria.com.br ou nas nossas redes. É um curso que se faz em módulos e tem todo um histórico de teóricos que estão discutindo essa filosofia da imagem, e é com textos bem introdutórios lá de desde quando se começou a pensar a proposta de uma filosofia da fotografia, desde Walter Benjamin, Susan Sontag, até os filósofos de hoje. Então, é essa ideia da história da fotografia pelos teóricos, né? Claro que associados também às práticas e até na prática de quem está fazendo hoje, é um processo de interação também com essas produções recentes de vocês. Então, gente, muitíssimo obrigada. Osmar, muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos e a todas. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado. Espero que... Eu sei que foi muita informação, né? Como sempre, acho que eu tenho um problema de montagem. Acho que eu desmonto mais. Mas eu espero que tenha reverberado aí. E como você já falou, né? Quem quiser, a partir da semana que vem, tem o curso. E aí o curso é muito mais... Tem um tempo maior, né? Dá para ver muitas das coisas aqui com calma e de forma estruturada, né? Mas foi ótima a conversa. E obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Maravilha estar com vocês. Um prazer para quem está chegando da primeira vez. É sempre bom ver vocês por aqui. Muito obrigada.